Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre o Ho'oponopono e a lei da atração. Será que uma coisa ajuda a outra? Como é que será que é? Então fica aqui comigo, vamos desenvolver esse raciocínio aqui para a gente chegar a uma conclusão lá no final. Eu já fiz aqui um esquema de limpeza de memórias, mas eu vou deixar aqui o esqueminha para a gente ver. Nós somos criados pelo Divino Criador com três, vamos dizer que a gente tem três partes, tá? Para simplificar. Então temos a mente superconsciente, nós temos a mente consciente e a mente subconsciente, né? O superconsciente é aquela nossa parte divina, é a centelha divina, é aquela nossa parte que está sempre em conexão com o Criador, ela é perfeita, ela sabe quem ela é e ela está sempre em paz. A mente consciente é o intelecto, né? É onde algumas memórias estão, mas muito poucas, como a gente vai ver, né? Isso tem até base científica, porque a maioria das nossas memórias, do que a gente sabe, na verdade, não está na mente consciente, ao contrário do que possa parecer. E aí a gente tem a mente subconsciente. A mente subconsciente é o nosso banco de memórias, né? Do nosso computador, que seria. E é onde estão armazenadas todas aquelas coisas lá, nossas crenças, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, tudo aquilo que na verdade direciona a nossa vida, né? É com base nessas memórias que a gente vive a nossa vida. A gente acha que a gente vive conscientemente, mas na verdade a gente está vivendo principalmente na mente subconsciente. A mente subconsciente, ela é de onde vem aquela intuição que a gente tem, na verdade, é um aviso que o subconsciente traz, porque ele já viveu aquilo em algum momento e ele tem alguma memória. Então, quando você está correndo perigo, quando alguma coisa parece com alguma coisa que você já viveu, ele dispara uma coisa e se fala, tive uma intuição, né? Na verdade, são memórias que estão subindo, que estão surgindo, que o subconsciente está trazendo para você. O subconsciente, ele é tão poderoso que ele faz o nosso corpo funcionar. A gente funciona no automático, a gente não tem que pedir, a gente não tem que pensar em respirar, a gente não tem que pensar que o coração precisa bater, a gente não precisa pensar que o rim precisa filtrar o nosso sangue, né? E da mesma forma é com as nossas memórias. Então, da mesma forma que o subconsciente faz o nosso corpo funcionar, ele também faz a nossa vida funcionar, porque ele traz as memórias e põe esses programas para rodar no momento em que ele acha que é para fazer, né? Então você não tem consciência disso, você não tem o comando disso, né? A gente funciona com base nessas memórias e nesses programas, como o Dr. Hugh Lane fala, né? Daí você pensa em fazer alguma coisa, né? Você quer alguma coisa, você pensa, não, agora eu vou fazer diferente, e você não consegue fazer. Por que você não consegue fazer? Porque o subconsciente ele está pensando diferente, né? Ele tem memórias lá dentro armazenadas que às vezes dizem, isso aí você já fez em não sei que vida ali e não deu certo. Então, por mais que você queira fazer, ele não vai deixar. Ele não vai deixar, porque ele tem uma informação que não bate, vai contra aquilo que você quer, né? Então, assim, se a gente confiar na nossa mente consciente, a gente vai ficar muito limitado. Porque a mente consciente, ela sabe muito pouco, né? E aí, tem um livro chamado The User Illusion, que o Dr. Hugh Lane fala muito dele sempre, em todas as apresentações dele, ele fala sobre esse livro. Esse é um livro que não existe em português, mas tem uma informação que assim, tem um monte de coisa científica ali, mas tem uma informação que eu já vou trazer aqui, porque eu acho que é a informação mais importante que tem lá. Para cada 15 coisas conscientes, para cada 15 coisas, memórias que a gente tenha consciência, existem 15 milhões que a gente não faz ideia do que seja. Então faz a conta, é 1 para 1 milhão, né? Ou seja, de uma coisa que você sabe, que você acha que sabe, tem 1 milhão ali embaixo que você não tem ideia do que é. Por isso que muitas vezes a gente faz lá uma visualização, a gente faz uma afirmação e a gente resolve que quer uma coisa assim e a gente atrai coisas que a gente não está a fim de atrair. Você fala assim, puxa vida, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Por quê? Porque, na verdade, aquilo que você aquilo que você resolveu que você quer conscientemente, o subconsciente, ele tem outras coisas lá embaixo.
E se a gente não conseguir ir limpando esse 1 milhão que está ali, porque essas informações, na verdade, é 1 para 1 milhão assim, em grosso modo, né? Porque a gente é impactado por milhões de informações em todos os momentos, né? Só que a gente não consegue lidar com tanta informação. E aí o que que faz? O consciente, ele guarda o que ele acha que é interessante. Ele acha o que ele acha que é importante, mas o subconsciente guarda absolutamente tudo, né? Então tem coisas que você acha que nem te impactaram e aí você fala, puxa vida, não sabia que isso tinha feito um estrago tão grande. E aí, como funciona esse esquema de limpeza? Né? Se você não assistiu o vídeo lá das 11 questões que eu pus, as 11 dúvidas, né, mais frequentes do Ho'oponopono, em que eu ponho um esquema de limpeza, é interessante assistir se você gosta disso, porque você vai entender que a função do intelecto aqui, da mente consciente, é simplesmente escolher. A mente consciente é a nossa única parte que tem livre-arbítrio, é a única parte que pode escolher. Né? Então, a partir do momento que a mente consciente escolhe, esse processo de limpeza, se você usar o Ho'oponopono, por exemplo, esse processo de limpeza começa. Porque a mente consciente fala para o subconsciente, que leva para a superconsciente, que leva para Deus, para a divindade, e que faz essa limpeza. Né? Então, assim, se a gente não limpar essa parte que tem milhões de informações, de memórias que a gente não tem conhecimento, a gente não acaba tendo muita dificuldade ou até nem conseguindo atrair aquilo que a gente quer. A gente começa a atrair, a gente atrai coisas que a gente não quer e não sabe por que isso está acontecendo. Se a gente começa a trabalhar nessa limpeza dessa parte subconsciente, que a gente não sabe o que é e nem interessa saber, concorda que a gente facilita esse nosso processo de atração? A gente passa a atrair coisas que a gente realmente quer. A gente passa a materializar aquilo que a gente realmente tem vontade, né? Com mais facilidade. Então, assim, o processo de limpeza do Ho'oponopono, ele é muito poderoso por causa disso. Existem outros processos de limpeza dessas memórias? Sim, existem. Né? Eu mesma trabalho com Theta Healing, que é uma das coisas que eu acho mais fantásticas. O Theta Healing, a gente vai quase que a laser, com uma mira laser, naquilo que realmente está conscientemente atrapalhando a pessoa. A pessoa chega com uma queixa, isso aqui eu não aguento mais, isso aqui eu quero resolver. Então você percebe, ela tem consciência, isso já está no consciente dela. E a partir dessa consciência a gente consegue trabalhar de uma outra forma, né? Só que tem outras milhões de informações ali que ela não tem ideia. Quantas coisas podem estar associadas àquela queixa que ela não tem ideia? Então, o negócio aqui, o segredo é trabalhar nessa parte inconsciente. E a forma mais fácil que eu encontrei foi o Ho'oponopono. Porque a gente pode fazer isso simplesmente dizendo obrigado. Pode fazer isso dizendo te amo. Pode dizer as 4 frases se você tiver vontade. Pode tomar água solarizada. Existem outras ferramentas que você não precisa de ferramenta nenhuma, além de um obrigado, além de um eu te amo. Não precisa de ferramenta nenhuma. Só que as outras ferramentas, elas ajudam, né? Porque esse é um trabalho que ele é ininterrupto. Ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não é assim, eu faço 15 minutos. Né? Como se você passasse um antivírus no seu computador durante 15 minutos e o resto você deixa correr. Né? Porque essas memórias, esses programas, são como vírus no nosso computador. E aí, se eles são como vírus, os vírus fazem o que eles não permitem que a coisa funcione da maneira que tem que funcionar. Né? Então, eu vou trazer as ferramentas, mas o que eu senti de fazer aqui foi primeiro explicar por que isso funciona dessa forma. Por que a gente acaba atraindo coisas que a gente não quer quando a gente está tão determinado e agindo até na direção daquilo que a gente quer. Então, assim, a partir disso, a gente consegue pegar outras ferramentas ali do Ho'oponopono para agilizar isso, para fazer mais fácil. Então, assim, eu tomo água, aí eu posso comer não sei uma outra coisa, tem outra coisa que eu posso fazer para ajudar, né? Então, assim, eu queria trazer aqui essa informação
para que você entendesse que é preciso limpar esses milhões que estão no subconsciente para que a gente tenha esse estado zero, né? Para que a gente receba essa inspiração divina e que a gente possa fluir com mais leveza, com mais facilidade na vida. Porque tem uma outra coisa também que eu descobri, que como a gente faz a gente deseja as coisas, né, com base naquilo que a gente sabe, com base naquilo que a gente conhece. Então, você fala, puxa vida, eu queria tanto ter um carro assim assado. O que você conhece é aquilo. Você não sabe que pode existir uma coisa que às vezes você fala, nossa, eu não sabia nem que isso aqui existia, né? Então, assim, para que a gente não tenha que fazer com base naquilo que a gente conhece, mesmo porque se a gente confia na inspiração, se a gente confia nessa energia divina que passa por nós e que sabe tudo aquilo que a gente precisa, talvez aquilo que a gente esteja desejando esteja muito aquém do que a gente pode ter, né? Que a gente vai receber coisas que são muito, muito mais do que aquilo que a gente pensa que a gente pode ter, né? Então vamos fazer essa limpeza dessa forma. O próprio Joe Vitale, que escreveu o Limite Zero, né? Ele falou que, e ele assim, ele é o cara, ele teve naquele livro, no filme O Segredo, ele escreveu livros e livros a respeito de lei da atração. Ele tem uma técnica que chama The Attractor Factor, e ele falou que depois que ele conheceu o Ho'oponopono, ele percebeu que o Ho'oponopono ia além do segredo, né? Por conta disso, por trabalhar essas memórias, esses programas, de modo que a gente consiga potencializar a lei da atração, né? Essa força de atração, porque a gente limpa aquilo que está indo contra. Porque muitas vezes, assim, você quer uma coisa e tem uma coisa que é contra, né? E aí parece aquele cabo de guerra que a gente brincava quando era criança, que puxa de um lado, puxa do outro, puxa de um lado, puxa... Então você quer ir para cá e o subconsciente está falando não, e você quer e não. E se você conseguir derrubar, vai ser com muita, muita força. Mas, a partir do momento em que o subconsciente, você fez essa limpeza e você liberou isso, o seu fluxo, a forma da gente fluir pela vida é muito mais fácil, tá? Então eu queria trazer isso e deixar aqui uma ferramenta que é muito legal, eu tenho feito, eu comecei a fazer já faz um tempo, então eu queria trazer, porque é muito simples, tá? Eu já falei sobre a água solarizada azul, essa é uma outra ferramenta, então assim, que te ajuda a fazer, porque às vezes a gente esquece, né? Até você se habituar a ficar repetindo dentro da sua cabeça, obrigado, 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 te amo, obrigado, obrigado, você pode usar coisas para te ajudar. Então assim, você vai pegar, se você quiser, um copo mesmo, um copo de vidro e, vamos lá, eu vou dividir aqui em 4, que tem pessoas que têm dificuldade disso, tá? Então assim, tô dividindo em 4 aqui, tá bom? 1, 2, 3, 4. Você vai encher de água da torneira, até aqui, ó, até o 3/4 aqui, ó, 3/4. Vai ficar 1/4 da beiradinha aqui sem água, tá? Então você vai encher de água da torneira e você vai colocar onde você quiser na sua casa. Eu coloco na sala, eu coloco no quarto, eu coloco no escritório, eu coloco em vários lugares, tá? E aí você vai trocar essa água 2 vezes por dia, de manhã e de noite, antes de dormir. Você vai lá e troca. E se você tiver tendo um dia pesado, se você tiver com preocupação, sabe aqueles dias que você não tá legal, que se sente pesada, você pode trocar quantas vezes você quiser. Você vai lá, troca, põe lá 3/4 de água, joga na torneira, joga na pia, depois você vem, coloca de novo. E aí você vai fazendo isso. Por quê? Porque essa água, ela vai fazer a limpeza 24 horas por dia, tá? Então, enquanto você está dormindo, ela está fazendo a limpeza para você. Durante o dia, ela está fazendo a limpeza para você. Óbvio, faça também, não vai deixar só na mão da água, né? Então, assim, faça também, faça a água azul solarizada e repita dentro da sua cabeça e faça essa limpeza
sem parar se você conseguir, tá? Eu tenho conseguido fazer, para mim isso já virou um pano de fundo na minha cabeça, então assim, eu sempre estou fazendo. Então você está andando na rua, você está ali repetindo, você não tem ideia de quanto a gente está limpando, a gente realmente não consegue ter ideia de que dimensões a gente atinge com essa nossa limpeza, tá? Porque assumindo esse 100% da responsabilidade, fazendo essa limpeza em mim, eu estou limpando um monte de outras coisas, um monte de... Nossa, a gente não tem ideia do que é, do que a gente vem carregando vida após vida, após vida, após vida, tá bom? Então faça essa água, depois deixa aqui um comentário para mim. Eu tenho tido um feedback muito legal a respeito dos vídeos que eu estou trazendo e eu fico muito feliz, porque a minha ideia realmente não é alguém escreveu e eu achei muito legal, assim, não está acrescentando, eu não estou pondo minha versão, eu estou trazendo aquilo que é, né? Porque para mim isso é importante. Eu gosto da coisa raiz mesmo, do jeito que ela é, não toda floreada, porque assim, o próprio Dr. Hewlett fala muito, né? Ele fala assim, eu queria que fosse mais difícil, porque aí as pessoas iam acreditar mais e iam fazer a limpeza, né? Mas como é muito fácil, é muito simples, tem gente que dá de ombros, fala, isso aí não pode funcionar, né? Porque é uma coisa tão fácil. E isso é um programa que a gente tem, de achar que aquilo que é fácil não tem valor, né? Que o que tem valor é aquilo que é difícil, é a vida dura, é trabalhar muito, sabe assim? É isso que a gente tem que limpar. Então, quanto mais gente tiver limpando isso, mais fácil a nossa vida vai ficar, tá bom? Então é isso. Se você puder compartilhar isso com outras pessoas que possam se beneficiar, porque quanto mais gente tiver fazendo essa limpeza e com esse conhecimento, eu acho que a gente pode fazer transformações muito grandes na vida de todo mundo, tá bom? Então fique bem, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!